Olá, graça e paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pequeno Rebanho Pensa. Sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida, que fica ali no Jaguaré, na Avenida General Marques Arthur 380. Nossos cultos são aos domingos, às 10 da manhã, e gostaria de encontrar você lá. Muito bem, hoje esse canal, antes de entrarmos aqui no assunto do vídeo, esse canal foi criado com o intuito de ministrar o Evangelho do Reino de uma forma simples, né? Mas que desperte em você o interesse em conhecer a Bíblia. A Bíblia não é complicada, desde que explicada de maneira simples, assim como Jesus ministrou, assim como os apóstolos foram direto no assunto, né? A Bíblia, ela relata o projeto de Deus para salvar o homem, desde Gênesis até Apocalipse. Eu espero que você goste, espero também que você se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, para que tenha maior abrangência, né? Que esse vídeo seja divulgado. Hoje nós vemos tantos escândalos, né? Vemos tanta coisa errada aí em nome da igreja, mas eu quero lhe dizer que não é no nome da igreja de Cristo, viu? É no nome da igreja do homem. A igreja de Cristo jamais fez escândalo, jamais escandalizou o nome de Jesus. Mas a igreja do homem, realmente eu tenho que concordar que tem praticado muitos escândalos, cobrando para pregar o evangelho, cobrando para orar, cobrando para abençoar. Mas eu quero dizer também que as pessoas têm a sua parte de culpa, não é? Nós temos a mão, hoje até com a multiplicar da ciência, nós temos isso no celular, nos computadores, nos notebooks, a Bíblia, as Escrituras. Temos até a Bíblia numa linguagem mais fácil de entendimento. Eu não recomendo que alguém que já tenha lido a Bíblia tradicional, não recomendo que você adote a Bíblia na linguagem de hoje como o livro de leitura, né, direto. Mas a Bíblia na linguagem de hoje ela é um auxílio para que você entenda melhor a Bíblia, tá bom? Mas a Bíblia, nas suas versões mais originais, são as melhores leituras que você possa fazer. O entendimento, é claro, tem que vir de Deus. Mas se você não ler, jamais você vai ter o entendimento. E aí você cai na mão dos espertalhões, você cai na mão dos mercenários da fé, que não são poucos, e não são poucos os lugares que eles habitam. Então, você que tem o desejo de conhecer verdadeiramente Jesus, o plano de Deus para a salvação, o plano de Deus para a sua vida, você precisa ler a Bíblia. Você precisa conferir com os escritos bíblicos tudo aquilo que a mídia hoje está falando, né? Nós temos escândalos recentes, de grandes e pequenos. Tome cuidado. Vamos ao texto então? O texto está então em João. Nós vamos ler do versículo 1 a 15 e vamos fazer um comentário, tá bom? Então vamos à leitura. Então, João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai.
Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Muito bem, o homem, a sua alma e o seu espírito anseiam pela salvação. Agora, o intelecto, a nossa carne, não quer saber disso, a priori não quer saber disso. Por isso que é preciso alguém pregar sobre Jesus. Por isso, e pelo motivo do homem estar desligado de Deus, logo, se está desligado, é como se a ligação entre Deus e o homem fosse rompida. E foi rompida. Foi rompida no Éden. Então, o homem natural, ou seja, o homem sem Cristo, o homem que não acredita em Cristo, que não se entregou a Jesus Cristo, aceitando o sacrifício dele para si, ele não consegue ouvir Deus falar. Por isso, ou seja, um dos motivos principais da vinda de Jesus foi porque o homem não ouvia mais Jesus falar. Então, o próprio Deus precisou vir falar com o homem na forma humana. Então, aqui, Jesus, esse relato é do tempo em que Jesus estava aqui na terra como homem e fazia os sinais. Jesus expulsou demônios e curava enfermos, né? E Nicodemos presenciou alguns desses milagres. E despertou nele, então, agora no homem, a curiosidade de saber como o homem faria para alcançar a vida eterna. E ele foi até Jesus de noite, porque ele era uma autoridade judia ali, né, religiosa. Não podia ser visto buscando um rabi que não era do sinédrio, que não era ali da comunidade religiosa. Então ele foi de noite. E Jesus disse então para ele assim, que ninguém pode entrar e nem ao menos ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo deixar ali, no caso de Nicodemos, acreditar que ele poderia ser salvo porque cumpria a lei. Em alguns casos, aqueles que acreditam que para alcançar a salvação tem que fazer as boas obras, ser honesto, ajudar o próximo, ajudar os necessitados, não é? E Jesus fala para nós hoje, quem não nascer de novo, não entra e nem vê o reino de Deus. Aí Jesus dá mais uma explicação. Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino e nem entrar nele. Ou seja, não nasce de novo. Então, nascer da água, muitos atribuem isso, até se você fazer uma pesquisa rápida, aí você vai ver que eles atribuem ao batismo nas águas. A água não salva. A água aqui representa as Escrituras, a palavra de Deus. Jesus disse aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho dito e vocês têm ouvido. Então é a palavra que nos leva ao conhecimento de Jesus Cristo. E do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos convence que somos pecadores, que Jesus é o único caminho, que o sacrifício que Jesus fez foi por mim, Ele que me convenceu. Daí, desse ponto em diante, cabe a nós, usando o nosso livre-arbítrio, dizer sim para Jesus ou continuar sem Jesus. Quando eu digo sim, eu vou nascer de novo. Agora eu sei que não é pela minha vontade,
pelas obras que pratico ou pela religião que eu sigo, mas sim, única e exclusivamente, através de Jesus. O nascer de novo é isso, mudar a minha maneira de crer no tocante à salvação. E você, já nasceu de novo? Você conhece alguém que ainda não nasceu de novo? Pois bem, o Senhor nos mantém aqui na terra, como igreja, única e exclusivamente para pregar o Evangelho do Reino. Não é para fazer prognósticos, não é para fazer as revelações, não é para ganhar, ficar rico, montando igrejas, filosofias, não. O papel da igreja aqui é pregar a salvação, o Evangelho do Reino, aquilo que Jesus pregava. Romper com o sistema religioso, mentiroso, né? Porque não há muito tempo. Jesus vai voltar novamente e buscar a sua igreja. Ele prometeu isso. Então, mas quando ele buscar a sua igreja, quem vai pregar o Evangelho do Reino aqui? Você já se fez essa pergunta? Quem vai pregar? O momento é agora. Nasça de novo. Peça para o Espírito Santo lhe conduzir ao entendimento. Tenho certeza que você não vai ficar decepcionado. Nós estamos decepcionados com o homem ganancioso, o homem mercenário, o homem mentiroso. Mas Jesus é a verdade que liberta. Amém? Compare isso que você ouviu aqui de mim com as Escrituras. Veja se não está certo. Se estiver certo, segue. Se estiver errado, não compartilhe. Mas se você checar com as Escrituras e você ver que isso é verdade, deixa seu like, compartilhe, se inscreva nesse canal, nos ajude a pregar o Evangelho do Reino também através das redes sociais. Tá bom? Eu quero orar por você e pela sua casa. Senhor, meu Deus, meu Pai, pode ser que essa pessoa que viu esse vídeo está decepcionada, com raiva mesmo, de ver tanta falcatrua de homens grandes e pequenos, comercializando a fé, mentindo, fazendo prognósticos, levando pessoas a continuarem no caminho da morte eterna. Mas ela ouviu algo aqui diferente. Que o Senhor ajude, Santo Deus, abençoa esta casa, abençoa este lar, abra a porta de empregos para aqueles que estão buscando. Pai, o Senhor continua o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E se houver alguma enfermidade nesta casa, em alguma das pessoas dessa família, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar. Esta é a minha oração para esta família, neste momento. Eu lhe agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Siga-nos, siga o canal da Igreja da Vida. Nós estamos também no YouTube e também no Instagram, né? E que você possa se agradar da gente também, porque nós pregamos o Evangelho, pregamos o que está escrito nas Escrituras. Um grande abraço e espero te ver lá na igreja. Até o próximo vídeo. Abração.